Muito boa noite a todos. Muita alegria a gente estar aqui nesse nosso exercício, né? Quem disse que não precisa exercitar o espírito, só o corpo, só a mente? Se a gente quer qualquer realização, a gente precisa exercício, precisa de disciplina. Até Chico Xavier foi exigido que tivesse disciplina para o seu trabalho. Se ele precisava, nós então, muito mais. Hoje nós viemos falar sobre auto-amor. Como é que está a sua imagem para você mesmo? Está em baixa ou está em alta? O que vocês acham? Como é que a gente se sente? Como é que a gente se vê no espelho? Será que nós estamos populares conosco mesmo? Não é muito fácil. Jesus deu como maior mandamento para toda a humanidade um amor subdividido em 3. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Então o auto-amor é uma base para a nossa evolução. Pensar sobre isso é muito interessante. E para isso nós vamos trazer uma história saborosa e rica na sua simplicidade. Nesses nossos tempos de acadêmicos, doutores, parece que as coisas complicadas é que são profundas, mas nem sempre. Às vezes a importância, a lição está nas coisas mais simples. Nesse caso é isso que acontece. Conta de um discípulo e de um mestre que conversavam sobre a natureza do ser, andando ao lado de um riacho. E quando eles estavam conversando a respeito disso, eles repararam que no meio do riacho, um escorpião estava numa parte um pouco mais alta, mas não muito do rio, e a água chegava até ele e ameaçava levá-lo. Diante daquilo, o mestre imediatamente ajoelhou-se, pegou o escorpião e colocou na margem. E assim que ele fez isso, assim que colocado na margem em segurança, o escorpião picou o mestre. Aquilo foi motivo para o discípulo fazer enormes e entusiásticos discursos contra o escorpião. Ele queria até matar o bichinho. E o mestre falou: deixa ele. Mas que absurdo! O senhor salvou a vida dele, o senhor ajudou. E ele foi lá e o picou? O mestre falou: calma, isso é da natureza do escorpião. É da natureza do animal. Aí o discípulo ficou mais revoltado ainda. Se o senhor sabia que é da natureza do animal, por que pegou o bicho então? Porque é da minha natureza. É muito interessante essa história. E ela faz a gente pensar, pode fazer a gente pensar, como todas as histórias simples, sobre muitas coisas. Muitas pessoas ficam embasbacadas, ficam espantadas com a capacidade de ingratidão do ser humano. Não é verdade? Não é só uma Suzanne Richthofen, não são só os grandes crimes. As pequenas ingratidões do dia a dia parece que ferem, minam a nossa crença no ser humano. Isso nunca aconteceu com vocês, né? Não. Eu tenho certeza. A gente assiste uma Lava Jato e fica cada vez mais esperançoso no ser humano. A gente assiste reportagens de líderes espirituais pedófilos. E a gente fala: puxa, que bacana! Abrangendo todas as religiões. A gente vê
pessoas se matando, se explodindo em nome de Deus, pessoas roubando os outros, planejando golpes religiosos, vendendo água do Rio Jordão, lasca da cruz, vassoura espiritual por R$1.000. É uma beleza. Cada vez que você ouve isso, você fica como? Para onde vai a sua imagem a respeito do ser humano? Como fica a sua crença na humanidade? E principalmente, quando você percebe os erros que você mesmo cometeu. Como você fica? Para onde vai a tua esperança? Não nos outros, mas já a respeito de si mesmo. Eu sei que aqui nessa casa ninguém erra, é outro estágio. Mas assim, tem pessoas por aí, eu ouvi falar, tem pessoas que erram. E como é a sensação de culpa para vocês? Se fosse, né? Se vocês errassem. Como é a sensação da culpa? A culpa enche consultórios psicológicos e psiquiatras. Eles esmagam a pessoa. Uma pessoa com uma sensação de culpa, ela vai inconscientemente pedir que seja punida, a ponto de algumas pessoas que se dão bem no campo profissional, no campo social, às vezes numa certa relação se deixam humilhar por um filho, por um parceiro, e a gente olhando aquilo fala, como pode a pessoa, uma profissional gabaritada, respeitada, e permitindo ser humilhada, ser destratada por um marido, por um filho? Como pode isso? É que a pessoa tem consciência de culpa, e ela não sabe nem de onde vem isso, porque às vezes vem de outras vidas. E a pessoa, ao se defrontar com aquele que lhe prejudicou muito, emerge dentro dela uma sensação de culpa. E na nossa cultura grotesca, quem é culpado merece ser punido. E aí ela vai permitir que o outro imprima sofrimentos a ela, porque ela está sendo punida. Mas ela está sendo melhorada? Não. Mas a nossa cultura tem essa aberração que é, quem erra tem que ser punido. A gente paga mais de 5.000 por mês por detento no Brasil, para eles serem melhorados? Vingados. E eles ficam tão amargurados com a nossa vingança, porque a nossa vingança é cruel, que eles quando voltam piores e com, assim, digamos, más intenções a nosso respeito. Eles ficam com uma vingança que precisa ser usada a qualquer momento. E isso, como diria meu pai, explica, mas não justifica. Não justifica, porque o sofrimento deles também tem uma razão mais profunda, porque nada ocorre de injusto na face da terra. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Mas quem somos nós então? O que vocês acham? A humanidade está mais para escorpião ou mais para mestre? O que vocês acham? Essa é uma das questões. A outra questão que a gente pode levantar, muita gente quando vê um filme, crianças fazem as perguntas essenciais. Quando assiste um filme de Jesus, fala assim, nossa, por que fizeram isso tudo com ele se ele era tão bonzinho? Vocês nunca se fizeram essa pergunta? Como pode? E mais ainda, se Deus sabe de tudo, por que ele pôs o próprio filho para passar por tudo isso? Para padecer por tudo isso? Não podia ele vir só ensinar as coisas que ele ensinou? Gente, exemplificando, ninguém entendeu o mestre. Se não exemplificasse então... Eu sou assistente social, já orientei, já atendi inúmeras pessoas portadoras de vícios, como o alcoolismo, por exemplo. Por que
nos Alcoólicos Anônimos, o coordenador do AA muitas vezes tem mais capacidade de ajudar um alcoólatra do que um assistente social. Por quê? Porque ele tem a força da experiência. Ele não precisa nem falar muita coisa, só falando da história dele. Se vocês já foram em alguma reunião do AA, é só depoimento pessoal, contando a própria história. Não precisa de teoria, não precisa de grandes coisas. É claro que a psicologia vai complementar, é claro que o serviço social pode ajudar, é claro que a psiquiatria é de uma grande contribuição. Mas a força do exemplo, se Jesus não tivesse padecido nada, a gente ia ter falado, pô, o cara nasceu rico. Bonito já é. Rico, não sofreu nenhuma injustiça da família, teve amigos exemplares, foi tudo de bom para a vida dele. O que ele pode querer me ensinar? A gente não ia dar valor nenhum. Tem muita gente que não acha admissível o padre dar conselho sexual. Se bem, bom, deixa eu falar. Nós então, olhando essa simples história, nós podemos e somos chamados a pensar sobre nós mesmos. Tem aquela outra conhecida história do pessimista e do otimista diante do copo pela metade, né? Muito conhecida. O otimista fala que o copo está meio cheio, o pessimista que o copo está meio vazio. Você, olhando para si mesmo, você se acha escorpião ou mestre? Você acha que você é digno de punição ou de louvor? Se você achar que é digno de punição, você vai aceitar e inconscientemente promover a dor para si mesmo. Vocês já ouviram falar sobre auto-boicote? Impressionante como tem gente que se coloca à beira da felicidade e faz alguma coisa que ela mesma destrói as suas oportunidades. É impressionante como isso acontece. A pessoa está à beira do sucesso e ela mesma se detona, ela mesma desacredita. Às vezes aparece uma doença na hora H. São muitos os casos desse tipo. Auto-boicote. Por exemplo, se isso foi colocado já muito forte dentro de você, quando você vai começar a fazer uma coisa diferente que você não está muito acostumado, vem uma vozinha na tua cabeça e fala assim, não vai dar certo. Já aconteceu com vocês? Você começa a fazer uma coisa que você nunca fez. Vem uma coisa assim, não vai dar certo. Tu não é capaz. Você não merece ser feliz. É muito forte isso dentro de nós. Então nós precisamos saber, se a gente deixar esse câncer da culpa crescer nas nossas almas, nós vamos nos boicotar e pedir as sombras, pedir a punição para nós. Talvez tenha sido por causa disso que surgiu essa figura luminosa da humanidade. Porque ninguém pode ser mais otimista sobre Jesus do que o ser humano. Sobre o ser humano do que Jesus. Eu inverti a frase. Ninguém pode ser mais otimista, mais luminoso a respeito de nós mesmos do que Jesus Cristo. Nem aquelas mães de reportagem policial. Eu não sei se vocês já pegaram uma reportagem dessa, é muito comum, já devem ter visto. Então uma pessoa cometeu um crime bárbaro e vai o repórter entrevistar a mãe. E a mãe fala invariavelmente a mesma coisa, mas é um menino bonzinho. E o cara fez e aconteceu. Todo mundo odiando, todo mundo falando que aquilo não é um ser humano, todo mundo falando que aquilo é um monstro. E a mãe olhando e falando o quê? Que ele é bonzinho. Quem está certo? Quem será que está certo? Nós somos escorpião ou mestre? Nós somos ingratos ou generosos? Fundamental a gente se investigar e perceber que imagem nós temos conosco mesmos.
porque isso vai determinar mais do que as nossas ações, as nossas atitudes. Mais do que as nossas ações, as nossas atitudes. Com que atitude você levanta da cama? Com que atitude você olha para as pessoas? Com que atitude você trabalha? Com que atitude você vive? Jesus, olhando para nós, falou assim. Primeiro, falando de si mesmo, falando a respeito de uma ideia própria, ele disse: vós fareis tudo o que eu fiz e mais. Alguém aqui já imaginou fazendo tudo o que Jesus fez? E mais, superando Jesus. Quem já se imaginou? Tem telefone aqui, né? A gente já disse que é para o plantão psiquiátrico, eles já dão. Mas Jesus, repetindo os profetas, foi ainda mais otimista que isso. Ele olhou para nós e falou assim: vós sois deuses. Aí enlouqueceu de vez. Quem acha que é Deus aqui? Ainda bem, né? Ainda bem? Jesus acha que você é Deus. Você acha que não é. Quem está certo? Nós dizemos que somos seguidores de Jesus. Jesus fala que nós somos deuses. Ninguém aqui achou que é. Como resolver isso? Como resolver isso? Nós somos seguidores de Jesus. Quem está certo? Você ou Jesus? Vamos lá. Pesquisa. Vocês têm ideia? Quem está certo? O olhar do mundo para o criminoso é o olhar superficial. O olhar da mãe do criminoso para o criminoso é um olhar de amor, é um olhar de profundidade. Quando Jesus olhou para nós e falou: vós sois deuses, ele certamente não estava na casquinha. Ele estava tendo um olhar de profundidade, um olhar de amor, o olhar do agricultor que vê um punhado de sementes de milho e vê um milharal, o olhar do pai e da mãe que vê o seu bebezinho dando os primeiros passos e já fica se imaginando que trabalhador ele vai ser. A gente faz isso com os netos também, né? Que mãe ele vai ser, que pai ele vai ser, como ele vai agir no mundo. É um delírio que a gente fica na cabeça da gente. Como vai ser essa pessoa? Tanto que a pergunta clássica para uma criança é: como vai ser, quem você vai ser quando crescer? Como você vai ser quando crescer? O tempo todo nós estamos olhando a criança, o eu aparente, imaginando a potência, a capacidade que ele tem de se realizar. Então nós temos dois eus. Nós tanto somos escorpião quanto mestre. Nós tanto somos ingratidão como fraternidade. E isso é um ponto de convergência das mais diferentes disciplinas e filosofias que já existiram na Terra. Por exemplo, o budismo fala que nós temos um eu menor, que é esse eu aparente, esse eu mesquinho, esse eu orgulhoso, mas temos um eu maior dentro de nós. E é em busca do afloramento desse eu maior que se medita, que se tem as diversas disciplinas dentro do budismo. Paulo falou que nós todos temos dentro de nós o homem velho e o homem novo. E é preciso deixar que o homem velho se vá para que nasça de dentro dele o homem novo, que é basicamente a parábola diária do nascimento de qualquer criança, que nasce de um ser velho e nasce com uma renovação da vida todos os dias. Ah, mas e a morte? É a mesma coisa. A morte é a mesma coisa, só que de outro ponto de vista. Do ponto de vista dos amigos espirituais que estão recebendo aquele espírito que está morrendo, é a mesma coisa. Está nascendo do homem velho, que é o corpo que está ficando, está nascendo um homem novo para a continuidade da vida. E assim a vida vai se renovando, a vida vai se transformando. Mas depende do ponto de vista. Aquela pessoa mais imediatista e mais materialista, diante do óbito de um filho, de uma mãe, de um irmão, como se sente? Desesperado, triste, deprimido.
desesperançado na vida, desacreditado de tudo, entra em depressão. Enquanto que no mundo espiritual, talvez a avó daquele que está desesperado está acolhendo aquele espírito com alegria. Seja bem-vindo, meu bisneto, minha bisneta. E está acolhendo aquela criança, aquele ser que está, digamos assim, nascendo para o mundo espiritual. Olhar, como nós temos olhado a vida. A transformação da nossa vida está longe de ser a transformação dos fatos que a gente quer. Quando a gente fala assim, eu quero que minha vida se transforme, a gente já pensa em Mega Sena acumulada. É ou não é? Tudo bem, tem lá Brad Pitt para alguns, né? Neymar para outros, Anitta para outros. Não lhes louvo o gosto, mas tudo bem. Então, o fato é que nós estamos querendo a mudança. A maioria de nós aqui veio em torno de uma mudança. Alguns estão padecendo perturbações espirituais, estão achando que aqui na casa fazem exorcismo e vão afastar os demônios. Tem gente que está com uma doença que não consegue ser curada, está difícil de curar, e vem aqui para receber uma ajuda para a cura espiritual. Tem gente que está com muito conflito na família e vem para cá. E cada um com o seu problema, achando que aqui vão tirar os problemas. Não é isso que a gente veio aqui? Vai não. O máximo que a gente pode fazer aqui é seguir Jesus. Jesus falava, vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E aliviar não é resolver os seus problemas. Então você vai tomar um passe e vai sair daqui melhor. Especialmente se você entrar no passe com uma atitude receptiva, confiante, aberta e bem sintonizada. Você vai sair daqui muito mais leve, muito mais confiante na vida. Mas os seus problemas vão continuar? Ih, deve ter gente desiludida aqui. Quem deixou uma pilha de prato sujo na pia, depois do passe, a pilha de pratos vai estar igualzinha. A casa para faxinar, roupa para lavar, trabalho de escola, quem tiver, os problemas familiares, todos vão estar do mesmo jeito. Quem está desempregado vai voltar para casa, vai ter uma carta chamando para o emprego? Então para que serve a religião? Se não faz a lição da gente para a escola, não é? Se deixou para fazer? Ainda bem. A lição é nossa. A lição dela é dela, não passa pra gente não. Mas a lição de cada um é sua. Você não adianta querer passar para Deus, Deus não dá cola. Deus não dá cola. Nós temos a nossa lição para fazer, nós temos a nossa tarefa para fazer. Imaturidade é querer que os outros resolvam o nosso problema. Maturidade é responsabilidade, é responder pelas suas atitudes, pela consequência dos seus atos. Isso é ser responsável. Muito bem. Assumamos os nossos problemas. Deus não dá o fio maior que o cobertor, vai parcelar nossas dívidas 10 vezes no cartão, e a gente vai pagando. Vamos pagando sim. Vamos ressarcindo, vamos aprendendo com todos os problemas, através de um filho, através de uma neta, através de uma situação, através de uma doença. E assim, os nossos erros retornam para que a gente possa digerir os nossos equívocos. É maravilhoso perceber isso. E percebendo isso, a grande transformação que a religião pode trazer para nós. Que é, apesar de ter os mesmos problemas, olhar de um outro ponto de vista. Essa é a grande transformação que te aguarda com Jesus. Jesus não mudou a vida das pessoas. Quando curava as pessoas, falava, a tua fé te salvou. Só foi curado por Jesus quem já estava maduro, quem já estava aberto para a cura.
nós podemos olhar tudo, até a sogra, vizinho de cima, aquele vizinho perto de você que é corintiano, que grita na tua cara cada vez que o Corinthians faz um gol, o santista que faz a mesma coisa também, palmeirense, todo mundo, né? Não vareia. Mas nós podemos e precisamos olhar tudo com um outro ponto de vista. E isso vai fazer toda a transformação. Com fé, com entendimento de como Deus age nas nossas vidas, nós vamos falar para as dores assim, ao invés de falar assim, vai embora, vá de retro, Satanás, como os padres falavam quando tinha alguém possuído, ao invés de falar, vai embora, como a gente fala em toda passagem de ano, Deus me dá um 2020 sem corrupção, sem guerra no mundo, sem problema na família. Nunca deu certo. Nunca. E a gente continua pedindo. Porque pede errado. Nós nunca seremos atendidos nesse pedido de aluno para não ter aula, de doente para não ser tratado. Nunca. É o único pedido que o grande médico e o grande professor jamais vai poder atender. Um ano inteiro sem lição, um ano inteiro sem remédio. Se está doente, tem que ter remédio. Se é aluno, tem que ter lição. Então, ao invés disso, peçamos atitude, peçamos lucidez, peçamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, para entender o que a vida está querendo me dizer com isso. Esse é o convite que a gente faz para todos vocês hoje. Ao invés de brigar com a vida é um esporte interessante, o que vocês acham? A gente sempre perde. Sempre perde. Brigar com a vida é prejuízo na certa. Já se você pergunta, ao invés de brigar com a vida, você pergunta para a vida, o que Deus está querendo me dizer com essas pessoas, com essa doença, com essa dificuldade, com essa situação? Aí você investiga dentro de você, se tiver uma atitude pacificada e sintonizada, a resposta vai vir. Vai vir. E aí você vai descobrir que não é que há males que vêm para bem, mas todos os aparentes males têm uma notícia, têm um convite, têm um impulso de transformação. Essa atitude transforma tudo. Transforma tudo. Chega de ter fé mais ou menos. Vocês têm fé? Mais ou menos. Porque a gente acredita num Deus bom, todo-poderoso e justo, mas acredita também que tem mal pra caramba, não tem? A gente acende uma vela para Deus, outra para o diabo. Como assim? Você está se boicotando. Vocês lembram de aula de sexta série de física? Acho que era sexta série. Então, o professor fazia um pontinho, aí fazia uma seta de força 5 indo para a direita. Se ele fizesse se tivesse uma força com 5 pontos indo para a direita, a tendência daquele objeto seria ir também para a direita. Mas se tivesse sobre o mesmo ponto uma outra força de 5, diametralmente oposta àquela força, então 5 para lá e 5 para cá, o que ia acontecer com o objeto? Enquanto a gente acreditar no bem e no mal ao mesmo tempo, a tua vida vai ficar estagnada, parada. É o carro atolado cujas 4 pessoas saíram para empurrar, mas um foi para frente, empurrou para trás, um foi para trás, empurrou para frente, foi para a direita, empurrou para a esquerda, outro foi para a esquerda, empurrou para a direita. E o carro, puxa, não sai do lugar. Certo, mas entra num acordo. Em quem você acredita? E não é só crença de ajoelhar e de andar em brasa, e de subir o Monte Serrat de joelho. É uma crença de entendimento. E só a ação e reação, só o entendimento das vidas sucessivas vai fazer você perceber com que mecanismo Deus age para ir te colocando exatamente aonde você precisava. Que muito pelo contrário da nossa má cultura religiosa, quando
um homem e uma mulher enfrentam problemas de fertilidade, e se por acaso, numa outra vida, eles tiverem cometido abortos juntos, não é punição de Deus. O espírita lê o primeiro romance nesse sentido e fala: ei, tá vendo? Deus não mata mais a chata, olha lá, pegou. Ora, minha gente, se cada pessoa que morreu, que foi assassinada, foi antes um assassino, e ela tiver, o assassino for assassinado sempre, quando vai melhorar o mundo? Nunca. Nós não viemos para sofrer o que a gente sofreu. Nós viemos para ser convidados à transformação, ao amor. Ao contrário das nossas penitenciárias, que a gente só quer punir quem errou, Deus quer regenerar. Deus quer transformar. Deus é o olhar da mãe que olha para o filho que fez bobagem. Quem não tem um filho que já fez bobagem? Deus olha para os filhos que fizeram bobagem e sempre dá mais uma chance. Sempre aposta um pouco mais, sempre faz uma oração a mais. Mãe não é assim? Eu sei, tem algumas que... Mas, boa mãe, o amor age assim. Agora, se você se deixar dominar pelo egoísmo, pela dominação, você vai picar até a mão que te ajuda. Vai ser escorpião. Desde 5.000 antes de Cristo, no deserto do Saara, tem lá uma grande pedra com uma figura que dominou a antiguidade, a esfinge. Lá está a esfinge de Gizé, mas em quase todas as culturas da antiguidade tinha essa figura enigmática da esfinge, que propunha para a gente um enigma terrível: decifra-me ou devora-te. O que será que quer dizer isso? O que será que os sábios da antiguidade trouxeram como grande enigma para o ser humano conseguir a evolução? Naturalmente eu não vou ter a resposta final, porque não existe resposta final sobre aspectos profundos. Mas eu sugiro para vocês uma reflexão. A esfinge era um ser meio animal, meio humano. Quem será que é meio animal e meio humano? Quem será que ora é escorpião, ora é mestre? Quem é? Somos nós. O tempo todo, a gente dá uma escorregada, daqui a pouco dá uma levantada. Se você se decifrar, se você entender que você é um ser animal, regido pelo instinto, pronto para atacar, mas também destinado à fraternidade, ao entendimento, à expansão da fraternidade e da consciência, que a gente está, todos nós, no meio desse dilema, ora escorregando, ora levantando. A gente tem uma grande consciência de, colocado à luz da eternidade, seguir o nosso destino de luz. Se você não perceber isso, você vai apenas agir e reagir como animal. Se você não decifrar o ser, você vai ser devorado pelo ser. E você vai ser dominado pela tua porção animal. Por quanto tempo nós ainda vamos querer ser escorpião? Ah, mas eu faço assim, mas todo mundo faz, eu não vou ser um otário. A gente não pensa assim? Se eu perdoar, o cara vai sair numa boa? Eu não. Deixa que se dane. Não é um pensamento nobre? Pensamento bacana. Quem nunca teve? A decisão o tempo todo para nós, voltando de 5.000 anos antes de Cristo, talvez mais. A idade precisa da esfinge não é datada tão facilmente. No total, nós já estamos a 2.000 anos de Cristo, 10.000 anos atrás. Há 10.000 anos a lição e o desafio está lançado para a humanidade. 2017 depois de Cristo, 2019 depois de Cristo, ficou só um resto da humanidade, sabe aquela classe de recuperação? Só reencarnou aquela tchuminha que não aprendeu.
Pois a lição, para quem não aprendeu faz o quê? Repete. E a lição repete. E ela veio de 10 mil anos atrás, hoje caiu em São Vicente. Você tem uma metade animal. Você tem dúvida que você tem uma metade animal? Vocês têm dúvida? Pisou no teu calo, você é espírita? É? É? Não acho. Nós temos uma metade animal. Mas nós temos também uma metade de luz. Para qual delas você está dando importância? Em qual delas você está apostando? Analisa a tua vida. Eu não sei. Se você, a partir de hoje, resolver apostar na tua parte divina, na tua parte luminosa, você vai compreender e aceitar os teus erros. Porque o auto-perdão é o mais difícil. Você vai jogar fora essa carga de culpa que tem te esmagado a vidas sucessivas e vai falar assim: eu estou destinado à luz. Deus não quer o meu mal. Deus não quer me punir. Se o sofrimento veio, é porque eu desprezei as lições do amor. E aí eu passo a perceber Deus olhando e Deus me convidando para o amor em tudo. Quem cuida de planta tem esse desafio. Quanta água cada vaso precisa? Cada vaso é de um jeito, cada planta é de um jeito. Se quiser regar tudo igual, vai dar um desastre. Se tiver 3 cachorros dentro de casa, cada um tem uma personalidade. E você vai descobrindo a maneira de ajudar cada um. Se você tiver filhos, não interessa, eles podem ser gêmeos univitelinos, cada um tem um jeito de ser, e você o tempo todo sendo desafiado. Que tipo de amor, como o meu amor pode atuar em cada situação? Vou contar um depoimento pessoal. Eu trabalhava ali na região do Mercado Municipal de Santos. Para quem conhece, é uma região de alto nível, só moradias excelentes, vizinhança maravilhosa, atividades econômicas de alto nível. Pessoal, tudo na brancura ali, a começar pelo material que eles comercializam. Então só gente bacana ali. E a gente atendia um centro de juventude e fomos conversar com uma mãe cujo filho tinha passado pelo centro, mas estava nas ruas se acabando no crack. E aí ela falava assim: moço, eu não aguento mais. Todo dia me vem uma notícia. Eu vi teu filho hoje. Todo dia. Eu vi teu filho hoje, muito magro, muito sujo, eu quase não reconheci. Estirado na calçada, não só inseto passando por cima, mas as pessoas chutando, cuspindo. Todo dia uma notícia dessa. O que você acha? Como está essa mãe? E ela olhava para mim e falava sem muita esperança, né? O que ela podia esperar de mim, né? O que eu faço, moça? O que tu responde? Eu acho que eu tive uma ajuda naquele momento, inesquecível para mim. E falei para ela assim: siga o amor. Ela olhou para mim, entendeu? Pata viva. Claro. Lembre de tudo o que na relação tua com teu filho é amor. Na vida de algumas mães é um bolo de fubá. Na vida de algumas mães é lembrar que aquele filho adora uma irmãzinha. Tem uma irmã que é, nossa, para aquele garoto que está praticamente cadavérico, mas para aquele é a irmãzinha. Pega um pedaço de bolo de fubá e coloca lá do lado dele. Ele vai acordar morto de fome e vai comer. Vai comer só o fubá? Ele vai comer também? Vendo a foto da irmãzinha, o que vai emergir dentro dele? Cada história de cada mãe é de um jeito. Cada história nossa é de um jeito.
Nós queremos muito saber o que fazer para resolver os nossos problemas, mas o grande desafio para nós é resolver que atitude você vai enfrentar, com que olhar você vai viver os seus problemas. Pense a respeito disso. Resgate dentro de você o amor que lhe for possível, porque no fundo de você, no mais profundo de você, tem uma força enorme. Para trás das couraças, das máscaras e das aparências, no fundo de você tem uma realidade. Qual é a nossa realidade mais profunda? Nós somos deuses. E Deus é o quê? Deus é amor. Busque essa atitude, esse olhar de amor, essa potência máxima que tem dentro de você, que você vai conseguir falar com o seu marido, com o seu filho, com a sua esposa, que você vai encontrar a forma de resolver os desafios, porque o amor cobre a multidão dos pecados. O amor resolve a totalidade dos problemas. É para o amor que a gente veio aqui. Quem foi para Jesus pedindo de comer e de vestir, sabe o que ele disse? Olhai os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória tem uma roupa tão linda quanto os lírios. Olhai os passarinhos, que são os menores seres da criação, mas que todo dia sempre têm o que comer. Vocês, que são os mais altos da criação, vão ficar preocupados com o de vestir e de comer? Busquem antes o reino dos céus, e tudo mais vos será acrescentado. A cada desafio da tua vida, busque a melhor sintonia, busque a melhor ferramenta, busque o melhor eu que tem dentro desse aparente eu, desse euzinho que você pensa que é você. E de posse desse eu maravilhoso, as coisas vão se resolver, as palavras melhores vão fluir da sua boca, o clima que você vai criar à sua volta vai ser um clima de solução. Você vai deixar de ser bombeiro que apaga incêndio com gasolina, para passar a encontrar a água viva, que mata a nossa sede para sempre e que resolve a multidão dos pecados. Obrigado, gente.